E aí, pessoal, a gente vai chegar agora na parte da Mesopotâmia. Rapidinho, presta atenção que está aparecendo aqui no seu slide. A história da Mesopotâmia, terra entre rios, é a disputa de uma região por parte de vários povos, com costumes, leis, crenças e estilos diferentes, mas que compartilharam saberes ao longo do tempo. Então, gente, quando eu falo do Egito, é um povo, um território, um país. Quando eu falo da Mesopotâmia, eu estou, na verdade, falando da região, a região entre rios, a terra entre rios, onde hoje fica exatamente o país chamado Iraque. Bom, essa região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ela vai ser muito disputada. Por quê? Porque é lá onde você pode fazer agricultura de irrigação, assim como no Egito, beleza? E aí, quando eu falo da história da Mesopotâmia, eu estou falando de, na verdade, 5 povos. 5 povos que conseguiram estabelecer o seu domínio em determinada época, em determinado momento, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo esse mapinha? Pronto, nós temos 3 dos 5 povos que dominaram a Mesopotâmia. Cada corzinha está representando uma extensão desses impérios, desses povos, beleza? Mas vamos partir aqui para a geografia da Mesopotâmia. O norte, ele é frio e seco. É onde os rios eles estão se dividindo. Quando os rios eles se encontram perto do Golfo Pérsico, o clima também muda. Ou seja, é a região mais fértil, tem regiões pantanosas, ou seja, o trabalho não era levar a agricultura de irrigação, era, na verdade, drenar os pântanos para deixar aquela região fértil. E o clima lá é muito mais úmido e quentinho, beleza? Aqui está aparecendo agora a divisão da história da Mesopotâmia. Como eu falei para vocês, cada fase, um povo que está dominando, certo? Em determinado período, ok? Então eu teria aqui, ó, os sumérios, os acadianos, o primeiro império babilônico, chamado também de Império Amorita. Depois eu teria os assírios, por fim os caldeus, que também são chamados de neobabilônicos ou segundo império babilônico, beleza? Cada povo deste representa, logicamente, uma fase diferente, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os sumérios, eles são responsáveis por toda a base cultural, escrita, religião, literatura, uma série de coisas. Os acadianos, eles já são importantes porque eles unificam o norte e o sul. Os amoritas ou babilônicos, eles são importantes por causa da codificação do Código de Hammurabi, ou seja, a codificação escrita, a lei escrita. Os assírios já são responsáveis por conquistar além da Mesopotâmia. E os caldeus, os neobabilônicos, eles são importantes porque eles vão escravizar os hebreus, vão criar o chamado cativeiro da Babilônia, certo? E também vão tentar conquistar o Egito Antigo. E a história da Mesopotâmia, ela se encerra em 539, quando o imperador Ciro I, Ciro o Grande, da Pérsia, conquistar todo o território mesopotâmico, beleza? Bom, gente, basicamente, quais são as contribuições que a gente vai encontrar aqui para esses povos? Primeiro, os sumérios. Os sumérios, eles estavam divididos em cidades-estados, né? As principais, as primeiras cidades da história da humanidade, Ur, Uruk, Lagash. Tem também a cidade de Eridu. Pessoal, o que eu estou querendo te dizer é que cada cidade tem seu próprio governante, tem sua própria característica, suas próprias leis, beleza? E o que é que isso vai ser importante? Eles não vão ter um território unificado, beleza? Mas vamos voltar aqui para o slide. Temos aqui um governo teocrático na figura do patese, certo? Terei também o surgimento a invenção da escrita e outros tipos de conhecimentos também. Já os acadianos, eles são muito importantes porque eles vão fazer a primeira unificação entre a região norte e a região sul da Mesopotâmia. Os acadianos conquistam os sumérios depois de uma crise entre as cidades sumerianas, tá bom? E aí a gente vai perceber que os acadianos eles vão acabar se incorporando ao território sumério, beleza? O principal rei do povo acadiano é o rei Sargão I, beleza? Então, pessoal, voltando aqui para a gente completar essa nossa aula, após o Império Acadiano, a gente vai ter aí a construção do Império Amorita, ou Amorreu, certo? Ele é conhecido como o primeiro Império Babilônico. Afinal de contas, nós vamos ver a fundação da cidade da Babilônia, que vai ser, inclusive, tida como uma grande capital mesopotâmica. Não só da Mesopotâmia, mas também de toda aquela região ali por perto, tá certo? Os persas, por exemplo, eles vão ter um respeito muito grande pela Babilônia. Alexandre o Grande, da Macedônia, da Grécia, ele também vai escolher a Babilônia capital do seu império. Enfim, tem toda a importância, né, para a história antiga. Pessoal, a grande importância também dos Amoritas não é só a construção da Babilônia, mas é também o reinado do Hammurabi. Hammurabi, ele vai ser um cara que vai perceber que domina muitos povos, né, que conquistou muitos povos diferentes e que ele só vai conseguir manter o controle sobre esses povos se ele unificar as leis.
E aí ele então decide criar o seu código, o Código de Hammurabi, que pela primeira vez na história nós teremos então uma legislação escrita, ou seja, as leis orais, chamadas também de leis consuetudinárias, que são os costumes, as tradições que são passadas de pai para filho. Essas leis elas vão ser agora escritas na forma cuneiforme, beleza? E isso vai ser espalhado por todo o Império Amorita. Bom, o Império Amorita vai ser derrotado pelos assírios. Inicialmente o povo assírio era um povo bem pacífico, mas como eles moravam na porta da Mesopotâmia, muitos povos acabavam conquistando e derrotando os assírios. Os assírios então sobem até os Montes Agros, que é uma cadeia de montanhas que fica próxima ali da Mesopotâmia, e através de cavalos de guerra e armas de ferro, eles criam o primeiro exército permanente dessa época aí. Beleza? E aí ele passa a fazer toda uma conquista, ele varre toda a Mesopotâmia e domina rapidamente territórios além da região. Vai dominar a Palestina, a Fenícia, o Egito também, certo? Só que, embora os grandes reis, os grandes imperadores assírios, eles sejam super poderosos, como o rei Nabopolassar ou o rei Assurbanipal, muito conhecidos pelas suas crueldades, eles não vão conseguir manter um território unificado por muito tempo. Então, eles vão acabar sendo derrotados por uma força que vai basicamente ligar aí o povo caldeu, que é um povo mesopotâmico, com o povo da Média, que fica ali onde hoje é a Pérsia, que quando a gente fala da história dos persas, a gente tem que falar do povo Medo também. E aí o povo Medo, que morava na Média, ainda não havia sido conquistado pelos persas, mas eram vizinhos, certo? Os Medos eles acabaram entrando em contato com os caldeus e acabaram destruindo a nova capital dos assírios, que era chamada Nínive, a cidade de Nínive, que abrigava uma grande biblioteca, uma biblioteca que reunia boa parte da literatura da escrita cuneiforme. E aí os caldeus eles conquistam a Mesopotâmia, os Medos voltam para sua território, sua terra, e aí os caldeus eles fundam o segundo império babilônico. E os caldeus são muito famosos por causa da sua relação com os hebreus. Eles vão criar o cativeiro da Babilônia, certo? Nabucodonosor ele vai escravizar o povo hebreu, certo? Que na verdade nessa época já era chamado de judeu, porque o reino de Judá foi conquistado, foi destruído, certo? E durante algumas décadas eles vão ser escravizados lá na capital, lá na cidade da Babilônia. Além disso, é lá mesmo onde vai ser construído os Jardins Suspensos, tido como uma das maiores obras arquitetônicas da história antiga. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E os caldeus eles serão derrotados, dando encerramento então à história da Mesopotâmia, quando Ciro I da Pérsia, em 539, derrotá-los. Beleza? É basicamente isto que você precisa saber sobre a história da Mesopotâmia. Beleza? Agora vamos falar agora sobre cultura. Pessoal, quando eu falo da cultura egípcia, eu vou estar falando de algumas coisinhas aqui. Religião, escrita, astronomia, medicina e arquitetura. Quando eu falo da religião, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, eles eram politeístas. Então há culto de várias divindades que representavam forças da natureza ou aspectos humanos. Quais são os principais deuses aí? Osíris, Sete, Horus, Anubis, Ra, enfim, tem vários outros ali do panteão egípcio. Mas não se engane, os egípcios eles tinham várias outras divindades, tá ligado? Por exemplo, uma família nobre normalmente tinha um deus particular. Então veja só como a religião ela tem um peso. Na escrita, a gente já falou na aula, mas não custa nada repetir. São 3 tipos de escrita: hieróglifos, demótico e hierático. A escrita egípcia se dividia em 3 formas. A mais famosa, presente nos templos e nas pirâmides, era a escrita hieroglífica. Hieróglifo, em grego, significa símbolo sagrado, escrita sagrada. Essa versão de escrita, o hieróglifo, ele era dominado pelos sacerdotes. Os escribas normalmente não aprendiam os hieróglifos. Eles aprendiam a escrita demótica e a escrita hierática, beleza? Que são versões mais simples. Na astronomia, eles possuíam um calendário solar muito preciso. Os meses eram divididos de acordo com as cheias do rio Nilo, certo? Na medicina, eles tinham técnicas avançadíssimas de, por exemplo, praticar até pequenas cirurgias dentárias. Então, assim, eles possuíam um grande conhecimento, certo? De medicina, e um desses conhecimentos é logicamente a mumificação, né? Ou seja, a religião egípcia acreditava na imortalidade da alma e na volta para o corpo, né? Justificando as técnicas de mumificação, preservando os cadáveres dos faraós, dos sacerdotes e dos outros membros da elite, beleza? E na arquitetura, nós teremos as pirâmides e as mastabas. São 2 formas de você guardar os mortos, beleza? As 2 maiores expressões arquitetônicas têm a ver com a vida após a morte. Pirâmides e mastabas são grandes construções para repouso dos cadáveres mumificados. Além disso, havia construção de palácios e templos sustentados por grandes colunas e outras técnicas, que a gente pode inclusive ver agora.
Olha só, a escrita egípcia, lembre-se, ela é pictórica, isto é, fruto de desenho de imagens concretas, animais, elementos que dão sentido à mensagem, certo? Lembrando que essa escrita hieroglífica ela só foi traduzida no século XIX, durante a era napoleônica, quando Napoleão, ele na sua expedição ao Egito, ele saqueia várias cidades, ele conquista o Egito, e em uma dessas cidades, a cidade de Roseta, ele vai encontrar uma pedra com 3 formas de inscrições. E isso vai ser exatamente a chave para que um cara chamado Champollion consiga decifrar a escrita egípcia. E aí, gente, eu tenho aqui uma imagenzinha para você ver sobre os aspectos religiosos, né? Todos os aspectos da vida egípcia eram controlados pelo sagrado, pelos deuses. Lembrando que os deuses possuíam uma aparência antropozoomórfica, ou seja, metade humanos, metade animais. E uma coisa muito interessante nessa segunda imagem, essa imagem abaixo, é que parte da crença na vida após a morte se completa com o chamado Tribunal de Osíris, onde as nossas ações em vida seriam julgadas para que se recebesse a permissão ou não para voltar para o corpo, né? Então seria colocado na balança o nosso coração com os nossos pecados, com os nossos feitos, certo? E uma pena. E se essa pena ela fosse mais leve, equilibrada com o coração, aí você poderia voltar. Se o seu coração fosse mais pesado por causa dos seus pecados, aí você não poderia voltar. Olha só, continuando aqui, por isso os faraós deveriam registrar seus feitos e realizações, além de reunir seus pertences e riquezas em suas tumbas, ou nas mastabas ou nas pirâmides. Olha só o luxo dos faraós, mas isso não estava só apenas reservado para os faraós, mas também para pessoas importantes, membros da elite, beleza? E se não ficou muito claro, olha só, as mastabas elas são versões mais simplificadas das pirâmides. A primeira pirâmide do Egito, a chamada pirâmide de Saqqara, ela era como se fosse uma mastaba em cima da outra, ou seja, essas construções em forma de trapézio, beleza? A pirâmide nada mais é do que uma versão overpower disso aí, entendeu? É uma versão mais bruta, ok? Mas o que é que acontece? A gente vai perceber que essas duas obras arquitetônicas elas são referentes ao grande poder que os faraós possuíam, beleza? E além disso, logicamente, nós temos os templos. O templo de Abu Simbel, o templo de Karnak ou Luxor, né? Os templos eram também poderosas demonstrações de luxúria, da religião e da mobilização de milhares de servos e escravos. Já na Mesopotâmia, pessoal, eu tenho aqui a religião que é politeísta também, mas os deuses da Mesopotâmia, Istar, Marduk, Enlil, Enki, esses deuses eles têm aparência humana, beleza? Bom, a escrita, a gente já viu, a escrita cuneiforme é uma escrita simbólica, certo? Os sumérios desenvolveram uma forma escrita baseada em caracteres, cerca de 800, escritos em tijolos de pedra ou barro, ok? Dentro dessa escrita cuneiforme eu tenho a literatura, e a grande literatura, tida como a primeira grande obra, o primeiro poema épico, é a chamada Epopeia de Gilgamesh. Considerado um dos primeiros livros do mundo, conta a história de Gilgamesh, um semideus que enfrenta monstros, os deuses e inclusive um dilúvio. Sim, a Bíblia se baseou um pouquinho na epopeia de Gilgamesh para falar sobre o dilúvio e o Noé, ok? E na arquitetura, lembre-se sempre, viu, na arquitetura, os zigurates, eles eram complexos elevados em andares que ficavam localizados nos centros das cidades, enquanto a grande obra arquitetônica, a pirâmide do Egito, é algo para os mortos, os zigurates, eles funcionam para os vivos, ok? São os grandes centros da cidade, beleza? Tá aqui, ó, a escrita cuneiforme também era bastante difícil de compreender e estava reservada a poucos grupos sociais, como no Egito, mas é uma escrita muito diferente, porque ela tem símbolos, ela tem caracteres. Nós temos aqui, então, olha só, um zigurate, o zigurate de Ur, tá? Tido como uma das primeiras cidades da história da humanidade, e como ele seria completinho, tá? E essa imagem abaixo. Temos aí também uma representação do que era a Babilônia e uma representação dos jardins suspensos, que é essa imagem aí de cima. Ó. Na Babilônia, famosa por sua beleza, ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, beleza? Que o Nabucodonosor teria mandado criar para sua esposa. E outra coisa é que os povos mesopotâmicos, eles também ficaram muito conhecidos pela sua escultura em alto relevo. Olha só, isso aí é feito em pedra, beleza? Tirando algumas cavidades aí. Isso vai ser feito não só pelos assírios, como também por outros povos. Os caldeus também se especializam nesse tipo de expressão artística. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que a aula ficou bastante longa, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esses povos da antiguidade, mas é basicamente isso que você precisa para sobreviver ao Enem. Tranquilo? Então, ó, valeu, até as próximas aulas e fica em casa, hein?